Agora aqui no Tom Maior, a gente vai começar mais um episódio da nossa série Rastros da Covid. Nosso assunto de hoje é para falar sobre lapsos de memória. Por isso, nós já estamos conectados a partir de agora com o médico neurologista e psiquiatra do Hospital Geral de Goiânia, Dr. Leonardo Prestes. Dr. Leonardo, agradeço aqui a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. E eu que agradeço a oportunidade, de estar aí tentando ajudar a nossa população a ter uma melhor orientação. Pois é, doutor Leonardo, a gente tem aqui alguns dados, uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, analisou essa relação entre a infecção pelo coronavírus e os problemas em funções cognitivas que a doença deixa em pacientes recuperados da Covid, Esse estudo, ele é inédito e mostrou que 80% dos recuperados têm problemas de memória e de concentração. Por quê, doutor? O que acontece? De que maneira, a infecção pelo coronavírus, ela causa ali esses problemas de lapsos de memória, deixa isso como sequela para os pacientes que se recuperam da Covid, doutor? O que acontece é o seguinte, a infecção pelo coronavírus, a Covid-19, ela gera uma produção de muitas substâncias inflamatórias, Então, o corpo todo entra em inflamação. Uma dessas substâncias é a mais importante que existe para fazer mal para o cérebro, é a chamada interleucina 6. Então, ela inflama muito o cérebro e as regiões responsáveis por memória, atenção, são muito atingidas. Então, é claro, pessoas que tiveram Covid muito leve ou sem sintomas, elas não vão ter esse problema de memória. Quanto mais grave for o Covid, a infecção, mais dificuldade de memória essa pessoa vai ter. E nós ainda não sabemos se esses danos, se esses problemas, eles são reversíveis ou não. Afinal de contas, é uma doença muito nova, Agora que nós vamos completar 2 anos de contato da humanidade com essa doença. Infelizmente, nós não temos como dizer se isso vai ser reversível, se a pessoa vai normalizar a memória ou não. É isso que acontece. Sem contar que muitos pacientes que tiveram Covid-19, principalmente os pacientes mais graves, eles ficaram muito tempo com pressão muito baixa, com a circulação muito ruim no cérebro, causando lesões, isquemias, derrames e várias outras coisas. Então, a questão da Covid-19 com o cérebro realmente muito, muito complexa. Quais são, a diferença, na verdade, entre a perda, lapsos de memória ou também, talvez, uma dificuldade de concentração, Às vezes a pessoa está ali acostumada a ter uma rotina, esquece alguma coisa e ela associa isso a estresse, a preocupação com problemas financeiros, Qual que é a diferença entre ter um lapso de memória ou talvez uma dificuldade de concentração? Até que ponto, essa perda de memória, ela é normal? Uma perda de memória que está causando dificuldade no seu dia a dia, que está interferindo na sua produtividade, que está interferindo, atrapalhando as suas tarefas, é claro que ela não é normal. Com o excesso de informações que nós temos hoje, são inúmeras fontes de informação, muitas vezes você quer acompanhar tudo, Instagram, televisão, etc, tudo isso vai gerando, a gente não consegue absorver. E então, se você está esquecendo, mas são coisas simples, não há por que se preocupar. Mas se é algo que está atrapalhando, comprometendo a sua qualidade do trabalho, de estudo, então nós vamos ter que, isso precisa passar por uma avaliação. Muitas vezes, no dia a dia, as pessoas acham que perda de atenção é perda de memória. São coisas diferentes. Como eu estava dizendo, o excesso de informações faz com que a gente fique muito desatento. Você fica prestando atenção de uma forma muito superficial a inúmeros assuntos. Isso faz com que você não grave. Vamos comparar a memória como se fosse um armário. A atenção é quem coloca as coisas no armário. Então, muitas vezes, quem não está bem não é a memória, o armário está perfeito. Mas o funcionário responsável por pôr as coisas no armário
é que não está funcionando bem. A atenção ela é muito influenciada pelo estresse, pelo estado emocional. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? A atenção ruim acaba levando a memória ruim. Lapsos de memória são os famosos, né, deu branco, né? Ah, deu branco. É claro que se isso acontece poucas vezes e em momentos de estresse ou de muito cansaço, normal, nada a preocupar. Se começa a dar branco, né? Se começa a ter o lapso com muita frequência, precisa procurar atendimento médico, né? Precisa procurar o especialista para ver o que está acontecendo. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Leonardo Prestes, ele que é médico neurologista e psiquiatra do HGG. Dr. Leonardo, o senhor, né, atua nessa área, o senhor percebe também um aumento de pacientes que procuram, né, atendimento, se queixando desses lapsos de memória? Sim, cada vez mais, cada vez mais. Nós vivemos principalmente nos últimos 15 anos, 20 anos, e acentuadamente nos últimos 10 anos, né? A quantidade de informações, né, aumentou muito, mas são geralmente coisas muito superficiais, né? O feed de notícias, existem pessoas que reclamaram muito quando uma rede social aumentou a quantidade de caracteres, né, de 140 para 280, porque a informação estava ficando grande demais, e isso iria atrapalhar. Então, nós estamos tendo um hábito cada vez menor de aprofundar nos assuntos, e isso leva a pouco exercício de aprendizado, um pouco exercício de atenção, de concentração. Uma outra rede social é famosa porque os vídeos duram poucos segundos, né? Alguns segundos, 30 segundos, você já passa para o próximo vídeo. É óbvio que depois de ver 30 vídeos desses de 30, 40 segundos, no qual você não se aprofundou em nenhum, não vai se lembrar deles, né? Se nós não pararmos um pouco para prestar atenção no que estamos fazendo, no que nós estamos aprendendo, no que nós estamos conversando, é impossível que a nossa memória fique boa, que a atenção fique boa, né? É uma queixa cada vez mais comum e um dos grandes problemas é esse. É claro que nós vivemos também um período muito estressante, né? Agora que estamos tendo um certo alívio, né, nos últimos dias, eu diria, em relação a todo o sofrimento que o mundo inteiro foi mergulhado com a Covid-19. E algo que a pandemia nos fez muito mal, e acho que era difícil de ser diferente, é claro, foi um excesso de notícias ruins, um excesso de preocupações a todos nós, e principalmente, né, quando eu falo notícia ruim, não estou me referindo à imprensa, eu estou dizendo que era todo mundo no celular, no WhatsApp, nos grupos de família, contando do vizinho que adoeceu, da prima que faleceu. Então, tudo isso levou a muito sofrimento, muita preocupação. E isso, né, e sem contar o medo de perder o emprego, de não mais conseguir sustentar a família. Então, tudo isso levou a maior estresse, maior preocupação, e aí piora da memória, piora da atenção. Doutor Leonardo, outro ponto importante, né, relacionado a esses pacientes que se recuperaram da Covid-19, né, e sofrem com esses lapsos de memória. Essa disfunção cognitiva é considerada hoje a principal sequela deixada pela Covid-19, doutor? Não chega a ser a principal sequela, né? A principal sequela ainda são as lesões do pulmão, ainda são. Mas aí é uma impressão minha, pelo amor de Deus, tá? Não estou aí com um dado científico, uma pesquisa, mas como eu disse, é tudo muito recente. Mas eu acredito que com o passar do tempo nós vamos ver, vai ganhar corpo, né? Vai ganhar importância essa alteração cognitiva pós-Covid. No momento, a grande preocupação é salvar a vida, é recuperar o pulmão, recuperar a circulação, recuperar a musculatura. A parte da memória ela vai ficando um pouco em segundo plano. E à medida que a pessoa vai voltando para o trabalho, vai voltando para a faculdade, vai voltando para o seu dia a dia normal, é que ela vai notando que a memória não está tão boa como era antes.
Então, é uma impressão minha, né, pela minha experiência, vendo inúmeros pacientes com Covid, que nós vamos, com o passar do tempo, essa queixa de memória ela vai se tornar mais importante e talvez tenhamos aí como a principal sequela do Covid no longo prazo. Espero estar errado. É o tipo de coisa que eu torço para estar errado, que todo mundo que o pessoal, com o passar do tempo, vai recuperando a memória, vai ficando tudo bem, e eu vou ficar extremamente feliz de estar errado na minha impressão. Não vou achar ruim, não. Doutor Leonardo, para a gente já finalizar aqui o nosso bate-papo, nosso tempo hoje realmente está um pouquinho curtinho, mas é para falar realmente dessa questão que o senhor acabou de mencionar, né? A gente não se sabe, na verdade, por quanto tempo pode durar essa perda, esses lapsos de memória desse paciente que se recuperou da Covid-19, mas essas consequências, elas podem ser tratadas se a pessoa tiver também um diagnóstico precoce. Como que a pessoa pode fazer? Sim, a depender de um padrão de perda de memória, o que popularmente a gente chama de memória, né, quando você vai para uma avaliação mais especializada, nós dividimos a memória em, no mínimo, 7 outras memórias. Né? Com a avaliação especializada, a gente pode montar estratégia de tratamento com medicamentos, com um estímulo neuropsicológico para cada uma dessas pessoas que tem algum problema, tá?